Bom, pra quem não sabe, galera, Bruce Lee, um grande ator e lutador de artes marciais, realizou muitos feitos que até hoje muitas pessoas não acreditam. Não sei se vocês sabem, mas ele foi o responsável por popularizar as artes marciais chinesas nos cinemas. Considerado por muito como um lutador mais rápido, habilidoso e poderoso de todos os tempos. E hoje então iremos mostrar pra vocês algumas provas de que Bruce Lee era um super-humano. Hoje, galera, não iremos contar a vida, quem foi, o império que Bruce Lee construiu. Se vocês quiserem um Quem Foi Bruce Lee, né, um vídeo contando as curiosidades da sua infância, como ele cresceu e tudo mais, deixa aqui nos comentários porque em breve vamos soltar esse vídeo. Mas antes, o próximo Quem Foi que vai sair vai ser Quem Foi Pelé, então já deixa o seu like aí se você quer ver esse vídeo. Mas hoje vamos falar de outro super-humano. Não do futebol, mas sim o da luta. E dos filmes, né? Você sabia que antes mesmo dele ser um lutador, Bruce Lee era um ator? Pois quando ele tinha 9 anos, ele participou de um filme lá em Hong Kong, um filme chamado The Kid. E aí que depois, quando ele foi crescendo, quando adolescente, ele começou a se interessar por luta. E foi aí então que ele entrou de cabeça no Kung Fu. E apenas com 18 anos, ele venceu um torneio de boxe lá das escolas de Hong Kong. E olha só, galera, ele já brigava tanto naquela época que os pais estavam com medo de confusões ou coisas que as brigas poderiam causar na vida dele. E por causa disso, então, mandaram ele de volta para os Estados Unidos, que foi onde ele nasceu, e depois ele foi para Hong Kong, e aí depois ele voltou para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, ele cursou teatro e filosofia na Universidade de Washington. E logo em seguida, em Seattle, ele abriu a sua primeira escola, ou Academia de Artes Marciais. E depois disso, ele foi se aperfeiçoando cada vez mais no Kung Fu, criando assim um estilo próprio. E galera, o cara era tão rápido que em 1966 ele estava atuando ali no filme Besouro Verde, só que a galera da produção estava tendo dificuldade na hora da edição. Por quê? Porque os golpes dele eram tão rápidos que a câmera mal via os seus movimentos. Que loucura, né? Os socos dos chutes eram tão rápidos que nos vídeos ficavam uns borrão. E por isso os produtores pediram para Bruce Lee atacar mais lento. Assim a tecnologia conseguia acompanhar a velocidade de Bruce Lee. Olha que loucura, galera. Claro que a gente tá falando de uma época em que a tecnologia não era tão boa, mas mesmo assim o cara era tão rápido que bugava até mesmo os filmes. E nesse vídeo aí, galera, dá pra vocês verem que os movimentos de Bruce Lee eram praticamente imperceptíveis para as câmeras. Os caras só tomavam soco, né? E além de ser muito rápido, Bruce Lee também era bastante forte. O cara não era todo shapeado, não era gigante, mas com sua técnica e habilidade ele conseguia facilmente destroçar qualquer bodybuilder com apenas um soco. E isso não é exagero, viu? Seus socos podiam causar um impacto de 158 quilos. E isso equivale à mesma força do soco do boxeador profissional Muhammad Ali. Uma das maiores lendas do boxe. Só que Muhammad Ali pesava 107 quilos, o cara era grande. Bruce Lee pesava mais ou menos ali um pouco mais de 60 quilos. Então o soco de Bruce Lee era um super-humano Tipo mesmo como se fosse um Goku, né? Pou! E não é à toa, galera, que eu fiz essa comparação com o Goku, porque assim como o personagem de Dragon Ball, Bruce Lee também treinava com pesos e coisas acima do normal. Ó, ele treinava com equipamentos mais pesados que o normal, feitos sob medida pra ele. Caraca, tipo coletinho. Um saco de areia normal pesa 31 quilos. O de Bruce Lee pesava 136 quilos. Quase 5 vezes mais pesado. E como já falamos, para ser um super-humano, Bruce Lee treinava muito. E claro que nasceu com a luz divina também, né? Só que, galera, diferente do que muita gente pensa, nem todos os treinos de Bruce Lee eram treinos com força física. Na maioria dos seus treinos, ele gostava mesmo de aperfeiçoar a paciência e a precisão. Ele estudou filosofia, né? Então acho que... Filósofo e Kung Fu é louco. tá ali, ó, interligado. E um desses treinamentos era o desafio do grão de arroz. Segundo a história, Bruce Lee pedia para sua assistente jogar vários grãos de arroz para cima. E o objetivo era pegar esses grãos usando um hashi, aqueles pauzinhos de comer comida japonesa. E ele conseguia. E ele fazia isso para justamente aumentar a sua destreza e precisão. Ficando assim cada vez mais rápido e ágil. Eu já peguei um mosquito assim, ó. Eu matei ele. Sabe que tem uma técnica? Não. Você chega perto do mosquito aqui, ó, tá aqui na mesa, né? Aí você faz assim, ó, você finge que vai dar um peteleco, faz assim, ó. Então, já passa. Porque aí ele buga, né? Ele tá esperando o peteleco, aí antes de você fazer o peteleco, você esmaga com o outro dedo, entendeu? Eu aprendi com o Bruce Lee. E esse feito, inclusive, influenciou até mesmo na cultura pop. Como, por exemplo, no filme Karate Kid, a gente tem uma cena em que o mestre Miyagi pega uma mosca, né, usando o hashi. Dizem que essa cena foi inspirada nos treinamentos de Bruce Lee. Esse daqui, já ouviu falar, né? Já. O incrível soco de 1 polegada. Assim, né? Você bota o dedo, calcula e...
Tem que ter o grito também, porque o grito é o que dá força. Um soco de 1 polegada é uma técnica que foi popularizada e usada muito por Bruce Lee. O soco de 1 polegada nada mais é do que um soco muito forte a uma distância bem curta. Como se, na verdade, né, o lutador nem pega distância para dar um impacto, sabe? Ele consegue dar um soco ali bem pertinho mesmo. Um golpe muito difícil de fazer, mas se souber fazer, é bastante poderoso. Assim como o próprio nome diz, a pessoa ali pega uma distância de apenas 1 polegada, né, do soco da mão, e mesmo com apenas 1 polegada, era tipo, mano, soco do One Punch Man, tá ligado? Te jogava pra longe, assim, o cara voava. E a vítima, né, que é uma vítima, você tomar um soco desse é uma vítima, né? A vítima ficava com o peito doendo e às vezes até mesmo sem ar, não conseguia respirar e sem contar que ela caía longe, né? Era arremessada pra trás. Tudo isso com a distância de 1 polegada. Mas isso ele vem correndo, então. Ele entra dentro. É. Eu pesquisei aqui, parece que esse soco de 1 polegada podia chegar a 60 quilos. Mas é muito próximo. Só que como é muito próximo, né, o impacto é muito grande. E nas apresentações, o que o Bruce Lee fazia? Ele chamava, opa, quer participar aqui do soco de 1 polegada? Aí a galera ia com uma lista telefônica no peito, Pra aguentar o ou impacto. até mesmo uma tábua de madeira. Pra segurar o impacto. É, pra não, né, estourar o peito da pessoa, sei lá. E às vezes a placa de madeira ainda quebrava. Imagina o barulho. Não, e tem uma coisa aqui que a galera da atualidade talvez não vai entender muito bem. Só que quem é mais velho vai saber de fato que o Bruce Lee é um super-humano. Por quê? Porque ele venceu nada mais, nada menos do que o Chuck Norris em um filme, galera. Sabe quem é Chuck Norris? Chuck Norris é tipo quem hoje em dia, assim, que... Não tem uma representação. Uma vez, galera, uma cobra picou o Chuck Norris. Passou uma semana, a cobra morreu, entendeu? É tipo isso. O Chuck Norris que deu luz à sua mãe. O Chuck Norris, quando toma uma facada, a faca fica cega, entendeu? Enfim, Chuck Norris